Há mais de um ano que eu comprei o mesmo valor de uma ação, um ETF, um metal precioso e uma cripto. E fiz isto com o objetivo de perceber como é que é investir em cada um dos ativos e qual é melhor para mim. Estamos a falar de 4 investimentos que se comportam de formas muito diferentes e hoje vou mostrar-te os resultados de cada um e vamos ver quem ganhou. Interessa saber que todas estas compras foram feitas exatamente no mesmo dia e estamos a falar de 100 euros em cada ativo. Já te vou dizer o que é que escolhi para cada um dos ativos. Todos os ativos foram comprados na mesma plataforma, a XTB, e atenção, eu quero fazer aqui um disclaimer. A XTB vai patrocinar um segmento do vídeo de hoje, já vamos falar disso mais à frente, como faz uma vez por mês. Agora, a decisão de eu comprar estes ativos na XTB não foi de forma nenhuma patrocinada, foi uma escolha minha. Aliás, isto foi em março de 2025 e, portanto, sim, eu tinha contrato com eles durante 2025, mas eu já sabia que queria fazer este vídeo em 2026, não fazia ideia se ia continuar com o contrato com eles ou não, mas como continuamos a trabalhar juntos, não faria sentido ter outro patrocinador para este vídeo. No entanto, porque eu gosto de ser muito claro sobre o que é e o que é que não é patrocinado, vai haver um segmento que vai ser, mas todo o resto do vídeo não é patrocinado, foi uma escolha pessoal minha, porque é uma corretora que eu gosto de usar. Posto isto, vamos começar pela cripto que eu escolhi. E aqui, meus amigos, há uma lição muito importante a receber. Ora então, em março de 2025 eu comprei 100 euros de, naturalmente, Bitcoin. Se tu vês os vídeos regularmente, tu já sabes, é a cripto que eu gosto. Não quer dizer que não acho que mais nenhuma tenha valor. Agora, acho que o Bitcoin é o paizão e para fazer um vídeo destes seria completamente desinteressante estar a comparar uma das melhores ações do mundo, um dos melhores ETFs do mundo, com aquela que não fosse a melhor cripto do mundo. Agora, como eu te disse, eu usei a XTB e aqui tu não tens compra spot de cripto. O que tu tens são CFDs, ou seja, são basicamente contratos que espelham o movimento da cripto. Pá, e é assim, isto não é uma coisa que eu gosto de falar muito porque eu acho que 99,99% das pessoas nem sequer ganham nada em saber que isto existe, porque isto é um instrumento financeiro altamente arriscado em que facilmente podes perder tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, na altura eu comprei um CFD de Bitcoin e não havia CFDs sem leverage. O mínimo que havia era com leverage vezes 2. E eu disse, vou-te ser honesto, uma parte de mim foi, isto vai, se acontecer o que eu estou para ver que vai acontecer, que é, no final de 2025 Bitcoin vai cair, isto vai ser uma aprendizagem muito gira para mostrar aqui às pessoas. E então, comprei o CFD com 2 vezes leverage. O que é que isto significa? Que quando o preço de Bitcoin sobe, o que aparece nos meus ganhos é uma subida vezes 2, mas quando desce eu também perco o dobro. Para mim isto não é um problema, porque se Bitcoin tivesse subido era só chegar aos ganhos que eu tive, dividir por 2 e íamos ter o ganho comparável ao resto dos ativos. Só que Bitcoin desceu, e desceu mais de 50%. Portanto, consegues adivinhar o que é que aconteceu à minha posição? Fechou. Foi para zero, mas como na verdade eu não tinha nenhuma ordem de venda, stop loss, nem nada disso, a verdade é que, como tinha aqui dinheiro na conta, ainda continuei a perder mais dinheiro até fechar a posição. Eu podia ter aguentado a posição e certamente quando Bitcoin subisse, ela voltaria ao verde. Mas CFDs são instrumentos altamente voláteis que só devem ser utilizados por quem percebe e quem sabe mesmo o que é. E nesse sentido fica aqui o aviso para ti. De qualquer forma, dos 4 ativos, Bitcoin foi claramente o que perdeu. Aliás, vou-te já dar um spoiler, foi o único que perdeu dinheiro. E só para deixar claro, não faças aquilo que eu fiz isto de uma forma meramente educativa e já sabia que podia perder o dinheiro e é exatamente esta a razão pela qual eu pessoalmente nos meus investimentos nunca uso CFD. Ora vamos então passar ao outro ativo que foi o ETF. E aqui, tu se calhar também já estás a adivinhar, por isso é que eu estou a dar os mais fáceis logo à entrada. Eu comprei um ETF de SP500. Como podes ver, correu bastante bem. Em um ano e pouco tivemos 17,7% de crescimento, o que neste caso, claro que deu um lucro de 17,70€, porque eu meti 100€, portanto vai ser igual. Consegues ver aqui, aliás, no gráfico, onde é que foi a altura que eu comprei, que foi aqui assim. Depois, entretanto, até tive a perder dinheiro durante algum tempo, só que quando isto passou a minha linha de compra, foi sempre a subir. Tivemos só aqui esta queda que foi na altura em que se abriu lá a confusão toda no Médio Oriente com o Irão e o Estreito de Hormuz e o martelo do Thor, mas assim, nesta vista anual, o que consegues perceber é que a SP500 tem subido de uma forma consistente. Há quem diga que poderemos ou não estar numa bolha de inteligência artificial. Isto é daquelas coisas que, se estivermos, nós só vamos saber quando já estiver a acontecer. De resto, muita gente pode dizer, mas estamos.
E se não tivermos, essas pessoas estavam todas erradas, portanto também não vale a pena virem dizer não, mas eu sabia, não. A menos que tenhas a bolinha de cristal lá do senhor do Dragon Ball, não sabe. Mas para mim, investir num ativo que são 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, um ativo da maior economia do mundo, que tem as melhores empresas dessa economia, e ter um retorno num ano e meio de quase 20%, pá, pessoalmente deixa-me muito feliz, muito satisfeito. E aliás, conseguimos ver aqui, a trajetória tem sido claramente sempre de crescimento. Conseguimos ver aqui esta cena que foi o Covid, mas logo a seguir uma grande recuperação. Depois tivemos aqui um momento um bocadinho mais delicado e depois continuámos sempre a subir. A verdade é que não existem ativos perfeitos, não existem ativos totalmente seguros. O nosso dinheiro está sempre em risco quando investimos, sobretudo no mercado dos ETFs, no mercado das ações, etc. Só que dentro desse mercado existem ativos que historicamente nos dão mais segurança e outros menos segurança. E para mim, esta balança entre o risco que tens, mas com alguma segurança, e os retornos que te dá, que não são espetaculares, mas também não são nada maus. Pá, fiquei muito contente com o meu retorno em SP500. Antes de dizer qual é que foi a ação e o metal precioso que comprei e quais os seus resultados, agora sim quero-te falar do patrocinador do vídeo 2, a XTB, que é uma corretora, como estás a ver, onde consegues comprar, por exemplo, ações ou ETFs. Pessoalmente, foi a primeira corretora que eu usei, continuo a usar, produtos em euro, não pagam comissão, o que a meu ver é uma coisa muito boa. E se quiseres ser um investidor mais passivo, tu consegues criar um plano de investimento em que com apenas 15 euros por mês consegues investir num grupo de ETFs à tua escolha. Outra coisa muito boa é que tens aqui uma secção que é só de notícias e em que te dá todos os detalhes, todas as últimas do mercado. Também tem tutoriais se quiseres aprender a fazer alguma coisa. E depois, claro, tens aí o wallet, tens um cartão que sempre que usas te dá cashback. E atenção que o dinheiro que tens aqui que não está investido também está a receber juros. Criar conta na XTB é grátis, na minha opinião, é um excelente sítio para investir todos os meses, portanto se tiveres interesse tens o link na descrição. Voltemos então ao vídeo e a seguir quero-te mostrar qual é que foi o metal precioso que comprei. Pá, aqui eu vou-te já dizer, tive muita sorte porque os metais preciosos tiveram muitos anos assim sem grandes crescimentos. E uns mesinhos depois de eu ter comprado, houve aquela explosão toda, quer no ouro, quer na prata, por causa da guerra no Médio Oriente, o aumento da inflação, a malta a ficar com medo que as taxas de juros comecem a subir e então aí normalmente o dinheiro começa a rodar para ativos mais seguros, store of value, como é o ouro. E então foi exatamente esse o ativo que eu comprei e como podes ver aqui, eu comprei ali por março e depois houve aqui um crescimento brutal, que entretanto estagnou e voltou a descer um bocadinho, o que era normal, porque lá está, o mercado quando entra, seja em euforia, seja em depressão, acaba sempre por errar no preço dos ativos. Quando é euforia, o ativo vai sempre mais, ou quase sempre mais alto do que o que devia ir. Quando é depressão, o ativo vai quase sempre mais baixo do que o que devia na verdade ir e do que na verdade vale. Mas ouro, nós estamos a falar de um ativo, pá, muito bom, um ativo que é Store of Value já há não sei quantos séculos, mesmo muito antes de haver bolsas de valores e de haver ETFs de ouro, que neste caso até foi que eu comprei, um ETF que replica ouro físico, ou seja, não replica só o preço, mas todos os assets under management deste ETF, eles têm que ter o ouro físico, portanto é como se nós fôssemos donos do ouro, apesar de nunca o vamos ver. E atenção, nem seria interessante, depois podem-te roubar o ouro, podes perder o ouro, tens que guardar o ouro. Enfim, aí já entramos no debate de se ouro digital não é se calhar uma forma mais moderna e melhor do que o ouro que a gente tem há séculos. Mas a verdade é que o meu investimento de 100 euros cresceu 33,79%, ou seja, 33,79 euros também, e nesse sentido cresceu praticamente o dobro do que cresceu SP500. O que é que eu tiro daqui? Se eu fizer zoom out, pá, tu consegues ver que o ouro teve aqui muitos anos, não anda nem desanda, quer dizer, aqui um crescimentozinho, mas que tu podes dizer, ok, cresceu tanto como foi a inflação, portanto, na verdade, não ganhaste nem perdeste dinheiro, e depois aconteceu aquilo que historicamente acontece uma vez a cada X anos aos metais preciosos, que é, deram o boom para se ajustar um bocadinho a todo o receio que existe no mercado atualmente e em que os próprios investidores continuam a dizer, sim, eu continuo a ver o ouro como uma reserva de valor muito válida. Estamos a falar, mais uma vez, do maior ativo do mundo, mas a verdade é que se eu tivesse feito este vídeo de 2022 para 2023, o ouro não tinha tido uma performance interessante, portanto, aqui o que eu sinto foi que tive mais tipo sorte de timing do que propriamente poder contar consistentemente com o ouro como um ativo de crescimento e de valorização.
é mais um ativo, na minha opinião, de estabilidade, de reserva de valor e em que de vez em quando, como foi o caso do último ano, vais ter agradáveis surpresas. Posto isto, deixei para a última a ação porque na verdade a ação foi quem cresceu mais dos 4 ativos. E aqui, malta, eu vou-vos dizer, eu tenho pena de não ter gravado isto, mas eu peguei nas Mag 7 e eu tipo fiz um randomizer, dei um número a cada uma e fiz um randomizer e tipo deixei a sorte escolher qual é que era a ação que eu ia comprar. Claro, escolhi dentro das Mag 7, ou seja, estamos a falar das melhores e maiores empresas dos Estados Unidos. Mas aqui, para a minha sorte, calhou a Nvidia, que no último ano e picos subiu 48,39%. Ou seja, estamos a falar de uma subida de quase 50%. Eu meti 100 euros e tenho lá quase 150. Ainda assim, eu acho que há um ensinamento aqui muito interessante a trazer desta compra, que foi, quando eu comprei em março de 2025 a Nvidia, a ação já tinha tido um crescimento brutalíssimo, já toda a gente estava a dizer que estava em bolha e que era impossível crescer assim tanto. Repara que a Nvidia estava assim a 23, 18, 15 dólares, aí a bons tempos, em 2023 e depois de repente dispara para 120 dólares. Estamos a falar de um crescimento de 10 vezes. É um absurdo. E foi exatamente aqui, neste pico, que voltou um bocadinho para baixo, voltou a subir e aqui foi onde o vosso amigo comprou, quando estava numa trajetória já descendente. Ela desceu, estive a perder dinheiro durante bastante tempo, só que depois voltou a subir e não parece estar a querer abrandar a subida. Quer dizer, quando falamos da narrativa da inteligência artificial, falamos da Nvidia, é quem está a produzir o equipamento que é necessário, não sozinha, claro, mas algum equipamento que é necessário para os data centers daí. E o que isto me ensina a mim, no geral, é que se tu escolheres a ação certa, então sim, vais ter um retorno melhor do que um ETF em que, por acaso, a ação também está presente. No entanto, estes resultados que estás a ver para o positivo seriam exatamente iguais para o negativo. Ou seja, se nós estivéssemos num bear market no último ano e meio, o que tu ias ver era o ETF a descer menos do que descia esta ação individual que está a ser a rainha da macacada. E portanto aqui o que eu tiro é que correu 2,5 vezes melhor do que o ETF, mas também foi uma jogada mais arriscada do que o ETF. E assim no geral, a S&P 500 retornou dentro da média que retorna por ano, com um risco moderado. Tivemos também um ouro, que tem um risco talvez um bocadinho mais baixo, mas que apanhámos numa maré de crescimento, e então tivemos melhores resultados do que em S&P 500. E tivemos a sorte de escolher uma boa ação que realmente acabou por trazer tanto lucro como o S&P 500 e ouro juntos, sendo que com a ação eu só investi 100 euros e as outras duas juntas foram 200. Portanto, o dobro da exposição para trazer o mesmo retorno. Ainda assim, destes 3 ativos, o único em que efetivamente eu nunca tive a perder dinheiro foi o ouro. O que lá está, tradicionalmente se mostra o ativo mais seguro. Nos outros 2 tive a perder dinheiro, depois ambos recuperaram e claro que eles mexem-se de uma forma muito semelhante um e outro, só que lá está a Nvidia com mais risco, mais potencial de ganho, e a S&P 500 menos risco, mas também menos potencial de ganho. Fica agora ao critério de cada um escolher que tipo de investidor é e se quer maximizar para o risco, para a segurança ou ali para um meio termo. Se quiseres, comenta aí que tipo de investidor é que tu te vês, que eu gosto sempre de ler os comentários e estou sempre a aprender com vocês.